Eu sei, Ele não falhará. Deus sonda o teu coração e sabe o que já sonhou. Hoje é dia 25 de abril de 2020 e eu estou na igreja onde seria o nosso casamento hoje, a data que a gente escolheu. Mas hoje eu quero voltar um pouquinho lá atrás e contar que foi exatamente aqui onde a gente se conheceu. Eu fui convidado pelo grupo de oração para vir aqui fazer uma pregação para os jovens e, pela minha surpresa, Deus tinha algo muito maior reservado para esse dia. Aconteceu o grupo de oração, fiz toda a pregação e trouxe comigo duas pessoas muito especiais, Lúcio Flávio e Ana Flávia, que nos ajudaram muito nessa história. Como de costume, depois do grupo de oração, a gente foi tomar um cafezinho e a Ana Flávia foi para o lado de fora da igreja e ficou lá, não veio tomar café com a gente. E aí a gente conversando, ficou ali batendo um papo, já era tarde, era num domingo à noite, a gente resolveu ir embora. Na hora de ir embora, a gente foi se despedir e a Ana Flávia estava com duas amigas. E uma delas era a Nayane, que chamou muito a minha atenção. Pela sua beleza, ela estava com um vestido rosa muito bonito. E a gente entrou dentro do carro e brinquei com os meninos. Assim, nossa, que moça bonita. Quem que é ela, né? Qual que é o nome dela? Tem algum namorado, alguma coisa assim? E a Ana Flávia foi e deu um pouquinho de informações para mim. Eu falei assim, eu vou oferecer uma carona para essa moça. Ela falou assim, eu duvido, você não tem coragem. Eu falei assim, tem, eu vou te mostrar. A gente deu a volta na praça e encontrou exatamente com ela na esquina. Eu parei o carro, desci o vidro e perguntei, moça, você quer uma carona? Você aceita uma carona? Mas eu não aceitei, fiquei com vergonha e falei que eu morava logo ali. Mas era mentira, que era muito longe. Ela olhou toda sem graça e disse, não precisa não, obrigado. Eu moro logo ali. Para minha surpresa, depois de um tempo fui descobrir que ela morava a mais de 2 quilômetros da onde a gente estava ali na Praça da Matriz. Ela mora lá na entrada da cidade. Passado alguns dias, eu fui na cidade de Perdões para uma missa de envio da diocese e ele estava lá. Eu estava na missa lá em Perdões, participando e, pela minha surpresa, a Nayane estava lá junto, mais uma vez, com a Jennifer e com a Ana Flávia. A nossa amiga falou que ele tinha me mandado um beijo. E então eu fiquei um pouco surpresa, com o beijo que ele tinha mandado. E naquele dia foi só isso, a gente não se falou. Passado mais alguns dias, sem saber o que havia acontecido naquela missa, a Ana Flávia me manda uma mensagem e me conta que o beijo tinha sido entregue com sucesso e que a Nayane tinha gostado muito da ideia. Tinha ficado um pouco surpresa, mas ela tinha achado interessante. Depois ele me adicionou no Facebook, a gente começou a conversar, ele estava no ENF e a gente passou os dias conversando e se conhecendo. Procurei ela no Facebook, adicionei e já mandei uma mensagem mandando um oi para ela. Eu estava em Aparecida do Norte, no Encontro Nacional de Formação da Renovação Carismática Católica, no ENF, e a gente começou a bater papo, a gente começou a conversar. A conversa fluiu de uma forma incrível, parecia que a gente se conhecia há muitos anos e, lógico, eu aproveitei que o assunto estava bom e já falei para ela, olha, me passa o seu WhatsApp porque aqui é muito ruim de conversar, lá é mais fácil, lá é melhor. E ela passou o número com muita facilidade. Ela passou o número e a gente começou a conversar, já adicionou no Instagram, já estavam curtindo a foto um do outro. Conversamos todos os dias do ENF. Quando eu voltei, eu fiz um propósito. Eu chamei ela para conversar e a gente decidiu junto fazer um propósito de oração. Nós queríamos rezar para ver se é aquilo mesmo, o que Deus queria para a gente. E nós começamos a acordar todos os dias às 3 horas da manhã para rezar o Terço da Misericórdia. A gente ligava um pro outro e rezávamos juntos no telefone. Teve dias que era difícil, eu ligava para ela várias vezes,
até ela acordar. Mas nós honramos todos os dias, 3 horas da manhã, rezando o texto da misericórdia e colocando em intenção as nossas vidas, né, o nosso futuro, né, os nossos sonhos, os nossos planos. E foi assim durante mais ou menos um mês, até que a gente combinou de encontrar e só que deu tudo errado naquele dia. Haveria aqui em Ribeirão Vermelho mais uma oportunidade para eu poder pregar, que era um grito de carnaval, né, uma prévia do Carnaval com Cristo que a gente ia participar. Na diocese tem vários polos, e eu vim. Mas Deus já mostrando seus sinais para a gente ter um pouco de paciência e entender que as coisas estão no comando dele sempre. Naquele dia nada deu certo. Aconteceu que caiu uma chuva que ninguém imaginava, uma tempestade, árvores caíram, a energia em Ribeirão Vermelho acabou naquele dia. Foi algo terrível e a gente não se encontrou. Nós entendemos então naquele momento que era um sinal de Deus para a gente ter um pouco mais de paciência para os próximos passos que viria a acontecer no futuro. Continuamos em oração e eu fiz um convite para ele poder participar do grupo de oração aqui em Ribeirão junto comigo. E ele veio. E a gente foi no grupo de oração, depois a gente foi jantar na casa de uma amiga nossa. E depois disso a gente veio para a praça, que fica em frente a essa igreja. E a gente conversou e foi ali que a gente deu o nosso primeiro beijo. E eu me lembrei de uma oração que eu tinha feito com Deus, um pedido que eu tinha feito para Jesus, que a pessoa que Ele colocasse na minha vida fosse uma pessoa definitiva, que fosse a pessoa com quem eu me casaria, que eu iria construir uma família e que eu queria uma pessoa, acima de tudo, que fosse apaixonada por Jesus. Uma pessoa que amasse a Deus muito mais do que me amasse, que tivesse Deus em primeiro lugar. E eu coloquei uma pequena condição para Deus, para Jesus, que essa pessoa pudesse orar em línguas, que ela pudesse ser uma pessoa batizada no Espírito Santo, que tivesse uma vida, né, de exercício dos carismas, uma vida de intimidade mesmo com Jesus. E o grupo de oração começou, a animação, né, depois veio o momento do louvor, o momento da efusão do Espírito Santo, e nós começamos a rezar. E naquele momento ela levantou os braços para o céu e, se rendendo em oração a Deus, ela começou a orar em línguas. Para mim aquilo ali foi como se Deus tivesse assinado, né, a minha oração embaixo e realmente confirmando no meu coração que algo especial Ele estava reservando para mim e para nós. E foi assim até o dia que eu fui numa adoração em Perdões e ele me pediu em namoro. E eu fiquei muito surpresa, fiquei muito insegura, mas falei sim. E a gente namorou por um tempo e depois nós terminamos e ficamos separados 8 meses. Também pelas mesmas inseguranças, medos que a gente tinha e trazia no nosso coração. Depois de esses longos 8 meses separados, Deus reservou mais uma data para nós, dias 23 e 24 de julho do ano de 2016. A cidade de Taguara foi aonde o Senhor nos colocou dentro de um encontro para vivermos aquilo que Ele esperava e desejava de nós. Depois de toda a vivência do encontro, aos 45 minutos do segundo tempo, já quase que na hora de ir embora, de a gente se despedir, né, todo o encontro, nós dois sem conversarmos, Deus proporcionou uma oração. Então o Juninho, vice-coordenador diocesano da nossa diocese, pegou aquele microfone e começou a conduzir algumas orações que levavam ao perdão, à reconciliação, para que a gente pudesse ter paz dentro do nosso coração. Pela minha surpresa, uma surpresa muito, muito boa, algo muito maravilhoso, a Nayane veio até mim. Confesso que eu não teria coragem de fazer o que ela fez. Ela se mostrou mais forte do que eu naquele momento, porque ela deu o passo da reconciliação. Ela foi até mim, deu aquele cutucãozinho no ombro, eu virei para o lado
E assim que a gente se olhou, a gente já começou a chorar. A gente pediu perdão um para o outro, a gente se perdoou naquele momento e, enfim, Deus fez algo maravilhoso, trouxe paz novamente ao nosso coração. No dia 14 de outubro de 2016, eu fiz o pedido mais uma vez para ela. Você quer namorar comigo? E ela, com todo o sorriso maravilhoso que ela tem, com toda a sua beleza que me encanta, ela disse sim mais uma vez para nós. E a gente foi participar de um encontro chamado JNP, na cidade de Guanhães. E lá ele fez o pedido de casamento. Nós estávamos no encontro Jesus nas Praças, JNP. E naquele sábado à noite, eu subi num palco com toda uma juventude do nosso estado, com as pessoas daquela cidade. E eu fui dar um testemunho. E eu dei um testemunho contando um pouco da nossa história, de como Nossa Senhora foi aquela que advogou, aquela que intercedeu por nós, quando nós não acreditávamos mais no nosso amor, quando não acreditávamos mais um no outro. Nossa Senhora veio e reconstruiu a nossa vida, a nossa história. Ela esteve conosco todos os dias e que naquele momento eu queria que ela fosse eternizada na minha vida, que ela fosse a minha mulher, a minha esposa. E eu fiz o pedido. Muitos de vocês com certeza já viram o vídeo do nosso pedido de casamento e sabem como foi emocionante, como foi lindo aquele dia 5 de janeiro de 2020. Frente de todo mundo, dos nossos amigos, pra te dizer que eu te amo. Eu te perguntar, você quer casar comigo? Eu não tenho pra te falar, mas com palavras não sei dizer. Vocês podem ouvir meu amor. Você aceita casar comigo? Aceito. Tudo que é teu está no coração. Nós ficamos noivos naquele dia e desde então estávamos preparando o nosso casamento para hoje. Nós fomos criando, expectativas muito grandes com esse dia 25 de abril. E preparamos tudo nos mínimos detalhes, com várias planilhas de organização. Nos estruturamos financeiramente, fizemos renúncias financeiras para que a gente pudesse viver esse sonho hoje. Mas acontece que os planos de Deus são maiores que o nosso. E nos planos dele não estava escrito dia 25 de abril. Mas uma frase que nós vimos, que nós carregamos também para nós, é que o nosso casamento, o nosso sonho, ele não foi cancelado, somente foi adiado. Hoje nós estamos exatamente aqui nessa igreja, no dia 25 de abril, contando essa nossa história, porque sabemos que os sonhos, os planos de Deus para nós são maiores do que o nosso. Nós escolhemos uma palavra como rema, como direcionamento para o nosso casamento, que está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz que as coisas que Deus tem preparado para os que o amam são coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração ainda não sentiu. Nós temos a plena certeza de que algo extraordinário irá acontecer nessa nova data. Remarcamos para o dia 12 de setembro de 2020. Apesar de toda a expectativa para esse dia, apesar de toda a preparação, nós temos no nosso coração que o que Deus tem preparado para nós é o melhor. Nós queremos muito que essa experiência do amor de Deus que nós vamos viver não seja somente para nós,
mas para todos que estarão aqui conosco, para todos que irão vivenciar conosco esse dia. De Deus, não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Tudo que é teu está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Está no coração de Deus. Não deixe de sonhar, Basta enfim acreditar. tudo que é teu Está no coração de Deus. não deixe de sonhar, basta enfim acreditar. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar. Não deixe de sonhar.